Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 21 mil soldados americanos foram condenados por deserção. Eles fugiram do combate. Deixaram seus postos para trás. 49 deles receberam sentenças de morte por fuzilamento. Mas eis a questão que persegue o exército dos EUA há 80 anos. Por que, entre todos esses homens, apenas um foi realmente executado? Por que estupradores e assassinos frequentemente pegavam penas de prisão, enquanto um garoto de 24 anos de Detroit, que nunca atirou em ninguém, foi amarrado a um poste e morto pelos seus próprios compatriotas? 31 de janeiro de 1945, Sainte-Marie-aux-Mines, França. A resposta para isso estava de pé em um jardim coberto de neve, tremendo sob um cobertor cinza do exército, aguardando o comando para atirar. Seu nome era Soldado Ed Slovic, e ele estava prestes a se tornar o único soldado americano desde a Guerra Civil a ser executado por covardia. Ele encarou as 12 carabinas apontadas para o seu peito. Olhou para o padre e murmurou a verdade que ninguém queria escutar. Não estão me fuzilando por desertar do exército dos Estados Unidos. Estão me fuzilando para dar um exemplo. Esta é a história trágica de Ed Slovic. É o relato de um homem que tentou enganar o sistema e acabou perdendo tudo. É a narrativa do pânico na Batalha das Ardenas que selou seu destino. E é a história do dia em que o general Eisenhower optou por preservar a disciplina do exército, sacrificando um dos seus. Para compreender por que Ed Slovic morreu, precisamos conhecer quem ele era. Não se tratava de um guerreiro, tampouco de um herói. Era apenas um sujeito comum. Nascido em Detroit, família pobre. Ainda adolescente, envolveu-se em encrencas, furtos pequenos, arrombamentos. Ele roubou pão. Roubou doces. Roubou um carro. Acabou na cadeia. Mas lá dentro, ele se transformou. Aprendeu um ofício. Virou encanador. Ao sair, conheceu uma mulher, Anuinette. Ela era mais velha que ele. Tinha uma deficiência, mas o amava, e ele retribuía esse amor. Pela primeira vez na vida, Ed se sentia realizado. Tinha emprego. Tinha esposa. Comprou móveis a prazo. Escreveu em seu diário: "Sou o cara mais sortudo do mundo." Mas o mundo estava em chamas com a guerra. Em 1944, o exército dos EUA enfrentava escassez de pessoal. Precisavam de qualquer um para lançar contra a muralha alemã. Começaram a recrutar todo mundo, inclusive aqueles com ficha criminal. Ed foi convocado. Ficou apavorado. Confiou à esposa: "Não posso ir. Não consigo matar ninguém. Tenho medo de armas." O exército, porém, não se importou. Entregaram-lhe um fuzil. Colocaram-no em um navio e o despacharam para o lugar mais mortal do planeta, a floresta de Hurtgen. Agosto de 1944, França. Ed Slovic desembarcou como substituto na 28ª Divisão de Infantaria. Conhecida como a Divisão Balde Sangrento, por causa das perdas horrendas. Mal ele chegou, o bombardeio começou. O barulho era ensurdecedor. Homens explodiam ao seu redor. Ed paralisou. Cavou um buraco e se escondeu. Não disparou uma bala sequer. Naquela noite, confidenciou a um amigo: "Eu não sirvo para isso. Vou fugir." Ele não correu para a Alemanha. Não foi atrás do inimigo. Apenas se afastou da linha de frente. Encontrou uma unidade da Polícia Militar Canadense. Ficou com eles por 6 semanas. Cozinhou para o grupo. Ajudou nas tarefas. Sentia-se protegido. Mas, no fim das contas, os canadenses o devolveu ao exército dos EUA. Mandaram-no de volta à sua unidade. O comandante, tenente-coronel Ross Hembest, ofereceu uma saída. "Ed", disse ele, "pegue seu fuzil. Volte para o pelotão. Vamos fingir que nada aconteceu, sem acusações." A maioria dos soldados aceitaria aquilo, mas Ed Slovic
tinha um esquema na cabeça. Ou pelo menos achava que tinha. Pensava: se eu retornar à frente, morro. Os alemães me matam. Mas se eu me recusar, vão me jogar na cadeia. Já estive preso. Conheço o pedaço. Sobrevivo à prisão. Fico trancado numa cela até a guerra acabar. Aí, volto para casa com Anuinet. Ele preferiu a prisão à morte. Então, cometeu algo impensável. Redigiu uma carta, uma confissão. Entrou no refeitório, pegou um papel verde e escreveu: Eu, soldado Ed Slovic, admito que desertaram do exército dos Estados Unidos. Fugiram porque estava com medo. Vou fugir de novo se me mandarem de volta. Recuso-me a combater. Entregou o bilhete a um oficial. Sorriu. Acreditava ter garantido sua salvação. Pensava que era esperto. Não imaginava que acabara de assinar sua própria sentença de morte. Os oficiais da 28ª Divisão ficaram atônitos. Desertores comuns só fogem. Não escrevem confissões. Não pedem para serem presos. O oficial jurídico, tenente-coronel Henry Summer, tentou resgatá-lo. Chamou Ed ao seu escritório. Filho, falou, você entende o que esse papel significa? É corte marcial. Pode ser a morte. Ed assentiu. Eu sei, respondeu. Mas vocês não vão me executar. Nunca executam desertores. Só os enfiam na cadeia. Ele tinha razão. O exército não fuzilava um desertor desde a Guerra Civil, em 1865. Ed apostava na história. Summer insistiu mais uma vez. Ed, pegue o papel de volta. Rasgue. Vá lutar. Ed se negou. Não posso lutar. Me coloquem no xadrez. Ele era teimoso. Acreditava que o sistema o defenderia. Ele acreditava que um cidadão americano tinha o direito de se recusar a matar. Mas esqueceu que já não era mais um civil. Agora era um soldado. E os soldados pertencem ao governo. 11 de novembro de 1944. O Tribunal Militar do Soldado Ed Slovic. O processo foi rápido. Durou menos de 2 horas. 9 oficiais atuaram como juízes. O promotor leu a carta de Ed. Isso bastou como prova. Ele havia confessado por escrito. Ed não depôs. Ficou em silêncio ali. Pensou consigo. Só me deem meus 20 anos de prisão e me deixem em paz. Os juízes se reuniram por alguns minutos. Voltaram. O presidente do tribunal se levantou. Soldado Ed Slovic, o tribunal o declara culpado. Sentenciamos que seja expulso desonrosamente e fuzilado até a morte. Ed se encolheu. Fuzilado. Mas não entrou em pânico. Achou que era só formalidade. Contou aos outros prisioneiros. Eles dizem morte para amedrontar os demais. O general vai reduzir para a prisão. Sempre fazem isso. Estava seguro. Aguardava a revisão. Enquanto Ed esperava na cela, a guerra lá fora mudava. 16 de dezembro de 1944. Os alemães iniciaram a imensa Batalha do Bulge. Milhares de soldados americanos morreram. O pânico se espalhou pelas tropas. Homens fugiam. A disciplina ruía. O general Dwight D. Eisenhower, na sede suprema em Paris, estava tenso, irritado. Precisava manter o exército unido. Recebeu um relatório sobre deserções. Era grave. 40.000 soldados americanos haviam desertado desde o dia D, equivalente a 3 divisões completas. Alguns roubavam caminhões e vendiam combustível no mercado negro em Paris. Outros se escondiam em casas de fazenda. Eisenhower queria dar um recado. Precisava avisar as tropas. Desertar não é um passe livre para casa. Desertar é morte. Então, o dossiê de Ed Slovic chegou à sua mesa. Eisenhower examinou o arquivo. Viu um homem que confessara. Um que dissera: eu fugirei de novo. Um com ficha criminal antes da guerra. Eisenhower não via Ed como indivíduo. Via como número. Pensou nos bravos morrendo na neve em Bastogne. Por que Ed ficaria numa cela aquecida,
enquanto homens melhores congelavam. Não era justo com os heróis. Eisenhower pegou a caneta. Não titubeou. Assinou o documento. Sentença confirmada. A sorte de Ed Slovic acabou. Ele era o homem errado, no lugar errado, na hora errada. Se tivesse desertado um mês antes, viveria. Se a Batalha do Bulge não tivesse eclodido, viveria. Mas a história o esmagou. Foi a única vez na guerra toda que um soldado americano foi executado por covardia. Eisenhower o transformou em exemplo para aterrorizar os outros. Era justiça ou sacrifício? 30 de janeiro de 1945. A notícia chegou a Ed na cela. O general confirmou a sentença. Você será fuzilado amanhã de manhã. Ed desabou. Não, chorou. Não, não podem me fuzilar. Eu não matei ninguém. Não violei ninguém. Só fugi. Percebeu que sua aposta falhara. O plano da prisão saíra pela culatra. Um padre católico, Father Carl Cummings, veio ficar com ele. Passaram a noite juntos. Fazia um frio de congelar. Ed chorou por sua esposa, Anuinette. O que ela vai fazer? Ela precisa de mim. Father Cummings lhe deu um copo de uísque para acalmar os nervos. Ed bebeu. Disse: Estão me matando por causa da minha ficha criminal. Se eu fosse um bom rapaz de fazenda, não fariam isso. Estou sendo usado como exemplo. Ele tinha razão. Era o cordeiro sacrificado. Manhã de 31 de janeiro. Os MPs vieram buscá-lo. Cortaram os botões do uniforme dele, símbolo de desonra. Marcharam-no até o jardim de uma vila francesa. As altas paredes de pedra bloqueavam a visão. Neve cobria o chão. Ed viu os 12 atiradores. Eram do 109º Regimento de Infantaria. Atiradores experientes, mas pareciam pálidos. Não queriam matar um americano. Os soldados amarraram Ed ao poste. Prenderam um cinto nos joelhos para que não caísse. O médico se aproximou. Colocou um alvo branco sobre o coração de Ed, bem no bolso onde guardava a foto da esposa. Father Cummings rezou. Deus tenha piedade da sua alma, Ed. Ed murmurou. Tudo bem, padre, estou pronto. Puxaram o capuz preto sobre sua cabeça. O comandante, Major Cassis, ordenou. Preparem, apontem, fogo. 11 balas atingiram Ed Slovic. Um soldado recebera munição de festim, para que ninguém soubesse quem o matara. Mas um errou de propósito. O corpo de Ed se debateu contra as cordas. Fumaça encheu o jardim. O médico correu para verificar. Colocou o estetoscópio no peito e ergueu o olhar em pavor. Ele não morreu. O pelotão não o matara de imediato. O coração ainda batia. Ele se engasgava no próprio sangue. O comandante se desesperou. Recarreguem! Recarreguem! O pelotão de fuzilamento mexeu desajeitadamente nas armas. As mãos deles tremiam sem controle. Eles não conseguiam encaixar os carregadores. Era um verdadeiro pesadelo. Por fim, o médico afirmou: Deixa pra lá. Está parando. O coração de Ed Slovic enfraqueceu até sumir. E depois, o silêncio total. Ele havia morrido. O único soldado americano fuzilado por deserção desde 1865. O exército o enterrou em um cemitério escondido na França, reservado para assassinos e estupradores. Colocaram apenas um número na sepultura, sem o nome dele. Plot E. Sepultura 65. Mas a injustiça não parou por aí. O exército mentiu para a esposa dele. Anuinette recebeu um telegrama. Nele estava escrito: O soldado Ed Slovic faleceu no teatro de operações europeu, sem mencionar o motivo. Ela imaginou que fora na batalha, achou que ele era um herói. Pediu a pensão dele, um seguro de $10.000. O exército negou. Ele morrera em circunstâncias desonrosas. Ela passou anos batalhando para descobrir a verdade. Quando soube, enfim, da execução, ficou destruída. Implorou a presidentes, suplicou a Eisenhower.
Tragam o corpo dele de volta. Eles negaram. Queriam que Ed Slovic fosse esquecido para sempre. Anuinet faleceu em 1979. Nunca visitou o túmulo do marido. Só em 1987, 42 anos depois, o presidente Ronald Reagan autorizou o repatriamento do corpo. Ed Slovic retornou a Detroit e foi sepultado ao lado da esposa. Enfim, em paz. A execução de Ed Slovic mancha para sempre o histórico do general Eisenhower. Era mesmo preciso? Matar um garoto apavorado realmente impediu que outros soldados fugissem? A maioria dos historiadores responde que não. A deserção seguiu acontecendo até o fim da guerra. Eisenhower foi um grande homem. Mas nesse episódio, ele priorizou números em vez de compaixão humana. Optou por dar um exemplo em lugar de demonstrar piedade. Ed Slovic não era um herói. Ele mesmo confessou ser um covarde, mas não merecia morrer amarrado a um poste, alvejado por seus próprios compatriotas em uma guerra que ceifou 60 milhões de vidas. Sua morte se destaca não por alterar o rumo do conflito, mas por ser tão profundamente solitária. As últimas palavras de Ed Slovic foram: "Estão me fuzilando por pão que roubei aos 12 anos." Você acha que a execução dele foi justiça ou assassinato? Eisenhower acertou ao transformá-lo em exemplo?